Oi, aqui é o professor Jairo, da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados. E nessa nossa videoaula a gente vai falar um pouco sobre o controle de acesso aos dados do nosso banco. Então nós vamos ver alguns comandos que têm como intenção criar usuários para acesso ao nosso banco de dados e permitir ou tirar permissões de acesso a esses usuários no nosso banco de dados. A gente vai ver como criar usuários e como permitir que esses usuários possam executar determinadas operações no nosso banco e como fazer com que esses usuários não possam executar outras operações no nosso banco. O controle de acesso em banco de dados é feito através da linguagem de controle de dados, que é a DCL, e a sua principal finalidade é, digamos, fazer com que apenas as pessoas autorizadas tenham acesso aos dados e às operações do banco de dados. Então é possível, através da DCL, controlar o acesso ao banco de dados, controlar o acesso a algumas tabelas do meu banco, controlar acesso a alguns campos do meu banco de dados, controlar acesso aos registros do meu banco. Então eu posso gerenciar quem pode criar as tabelas do banco, quem pode excluir tabelas, eu posso controlar quem pode inserir dados no banco, quem pode consultar dados, quem pode apagar dados e outras opções. Então eu tenho diversas opções para controlar o acesso, quem vai ter acesso e qual tipo de acesso essa pessoa vai ter no meu banco de dados. Para controlar o acesso de usuários no banco, o primeiro comando que a gente vai precisar ver é como criar vários usuários no meu banco de dados. Os comandos para criação de usuários no banco de dados são o create user e o drop user. Então, em relação à sintaxe, caso eu queira criar um usuário no banco de dados, eu vou digitar o comando create user e vou colocar o nome do usuário que eu pretendo criar. Por outro lado, caso eu queira apagar um usuário do meu banco, vou digitar drop user e o nome do usuário que eu pretendo apagar do meu banco de dados. Outros comandos utilizados para controle de acesso seriam os comandos grant e revoke. O comando grant ele é um comando utilizado para permitir acesso às minhas tabelas, para permitir acesso às operações no banco de dados a usuários que já tenham sido criados. A sintaxe do comando grant seria grant, a ação que eu pretendo permitir o acesso, a palavra on, a estrutura, a tabela a qual eu desejo liberar o acesso, palavra to e o usuário que eu pretendo dar o acesso. O comando revoke ele tem a função contrária, o objetivo dele é bloquear esse acesso a tabelas, a estruturas, a operações do meu banco. E a sintaxe dele é bem similar à sintaxe do comando grant. Então, para tirar a permissão, eu iria digitar o comando revoke. Então, eu iria digitar revoke, a ação que eu desejo bloquear o acesso, a palavra on, a estrutura que eu quero bloquear, o acesso, a tabela que eu quero bloquear, a palavra from e o usuário que eu vou bloquear esse acesso. Em relação às ações, a parte de ações, eu posso liberar ou bloquear as ações de seleção, de inserção, de atualização e de delete, ou todas juntas. Então, a ação, o campo ação,
no meu controle de acesso, os meus comandos grant ou revoke, ele pode ter esses valores. All para todas as operações, select, insert, update ou delete. A gente vai ver esses comandos na prática, vocês vão ver que é bem simples. Então, vou passar aqui para o nosso Workbench. Ele já está aberto, já está acessada a minha conexão local. Vou apenas digitar aqui use curso para que as operações sejam efetuadas no meu banco de dados curso. E vamos, a primeira operação que eu vou demonstrar aqui seria a criação de um usuário. Então vamos simular que eu estou criando aqui um novo usuário. Vamos criar aqui um usuário, o nome desse user de usuário. Vou colocar aqui um símbolo de arroba e eu preciso colocar aqui, digitar o comando inteiro, depois a gente explica a sintaxe do mesmo. Então eu vou criar um usuário, dei o nome desse usuário desse user de usuário. O nome do usuário tem que estar entre aspas simples, seguido por uma arroba, e após esse símbolo de arroba eu vou colocar aí qual é o IP que esse usuário vai utilizar para acessar o meu banco. Então, caso eu tenha uma rede local e o usuário que vai acessar esse banco, ele vai acessar da máquina dele, sempre da máquina dele, eu posso restringir digitando o IP da máquina que esse usuário vai utilizar no lugar daquele símbolo de percentual. Quando eu coloco o símbolo de %, eu quero dizer que o meu usuário vai poder acessar o meu banco de qualquer IP, de qualquer local. Caso eu queira restringir esse acesso, eu tiro o símbolo de % e coloco o IP, que é o IP que eu vou dar acesso a esse usuário. À frente eu tenho esse Identified by e a senha, que é a senha de acesso para esse usuário. Então, estou criando aqui um user com o nome de usuário e a senha dele 123456. Então, eu vou clicar aqui no meu raio e foi criado usuário, senha 123456. Caso eu queira utilizar o meu comando grant, poderia dar todos os privilégios de acesso ao meu usuário. Vou digitar comando arroba e o símbolo de %. Então, o que esse comando faz? Então, o grant é para liberar acesso. Então, estou liberando acesso total. Então, aqui, grant all para o meu banco de dados curso. Quando eu coloco aqui curso ponto asterisco, eu quero dizer que eu estou dando acesso total para todas as tabelas do meu banco de dados curso. Caso eu queira restringir apenas para uma tabela, eu tiraria esse asterisco e colocaria apenas uma das minhas tabelas. Nós vamos deixar como todas as tabelas. Então, estou dando acesso total para o usuário, acessando o símbolo %, que é acessando de qualquer IP, ao meu banco curso, a qualquer tabela do meu banco curso. Tem um acesso total para esse usuário, para o meu banco curso. Então, eu vou executar. O comando foi executado, não foi gerado nenhum erro.
Caso eu queira, agora quisesse revogar alguns desses privilégios, alguma dessas permissões para esse usuário, eu iria utilizar o meu comando revoke. E vamos supor que eu quero tirar do usuário a permissão para inserção, a permissão também de update em todo o meu banco curso para o meu usuário acessando de qualquer local. Então, com esse comando eu vou estar revogando, eu vou estar retirando as permissões de inserção e de atualização do usuário a esse banco de dados, a todas as tabelas do meu banco de dados curso. Então, ele vai ficar aqui, na verdade, agora somente com a opção de select. Então, nesse momento estaria revogado, o usuário com a senha 1234556 só teria permissão para executar o comando select. Por último, caso eu queira apagar o meu usuário, eu iria digitar o comando drop user, usuário entre aspas simples, @%. Então, com esse comando eu estaria apagando o usuário e a partir desse momento não será mais possível logar com esse nome usuário no meu banco. Cliquei no raio, foi apagado. Então, dessa maneira eu posso gerenciar os meus acessos a usuários que vão conectar externamente ao meu banco de dados. São comandos simples e eu acredito que vocês vão precisar de utilizá-los aí no dia a dia profissional de vocês.